Uhum. Me avisem se deu ok. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Opa, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo, Luiz. Nós Ótimo. estamos entrando no ar aí, Luiz. Bom, Já excelente. estamos no ar, Luiz. Entrou, chegou no momento. Já estamos ao vivo aqui para todo mundo, né? Através do Facebook. Só vamos esperar uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Nós estamos aguardando também o professor Aldi, que deu uma atrasada. E Já iniciamos aí, né? estamos aguardando também o professor Aldi, que deu uma atrasada. Então, os acessos já estão começando aos poucos. Vamos começar aqui com a nossa introdução. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós somos o Enlab. Já vai parecer repetitivo para algumas pessoas, porque a gente vem fazendo isso sequencialmente, mas nós somos uma empresa que traz soluções de inovação corporativa para o mercado. Presentes aqui comigo estão o Leonardo e o Fred, meus sócios na Enlab. Eu quero também agradecer muito aos nossos painelistas, amigos, por terem aceitado nosso convite. O Luiz, tanto o André, que estão em São Paulo, brigadão. É um prazer contar com vocês. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores, a CDL Porto Alegre, que vem nos apoiando em todos os nossos webinars e todos os movimentos que a gente vem fazendo. O Grupo Bandeirantes, que tem divulgado, nos ajudado com mediação, etc. Muito obrigado. O Pacto Alegre, que é um movimento que nós do Enlab apoiamos desde o início, muito bacana, o professor Aldi vai falar dele. E também do Instituto Caldeira. Obrigado pelo apoio e aqui junto com a gente o Pedro, que vai representar o Instituto Caldeira. Lembrando que a nossa plataforma de transmissão é no Facebook, então é facebook.com/AN Innovation Lab. Estamos ao vivo no Facebook. As perguntas poderão ser feitas ali pelo Facebook, então a gente vai estar de olho, o Pedro também, então sempre que vir alguma pergunta a gente busca no Facebook e faz aqui para o pessoal. Bom, então, para começar, a gente tem uma ação da CDL que o Fred vai explicar. A gente vem falando isso em todos os nossos webinars. A gente está apoiando muito essa causa. Manda aí, Fred. Legal. Bom, boa noite a todos aí, primeiramente. Um prazer estar de volta aqui. Hoje é um tema que nos instiga muito, é um tema que a gente gosta muito, que é falar sobre inovação e falar sobre os hubs, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito. Eu acho que até a Enlab tem um pouco da origem dela, veio de um hub de inovação, né? De uma ideia de hub de inovação. E a gente também gosta de atuar muito em rede, que tem tudo a ver com a história do hub. Mas, primeiramente, pessoal, eu queria iniciar aqui agradecendo a CDL, né, obviamente, por todo o apoio que está dando para nós aqui com esse projeto dos webinars. A gente espera que eles estejam captando bastante aqui, porque a gente estamos nos esforçando muito aqui para ajudar aqui, mas é muito bacana eles estarem puxando esse movimento. Então, a CDL Porto Alegre e a sua rede de parceiras lançou um projeto que se chama Vamos em Frente, uma iniciativa que envolve mais de 60 entidades do varejo e do comércio no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de angariar recursos financeiros em doações para compra de kits de alimentação, higiene e limpeza e máscaras reutilizáveis. Tá? Então, a CDL reuniu essas 60 entidades do estado, parceiras dela, e está disponibilizando um site que se chama www.vamosemfrenters.com.br. Então, as doações podem ser feitas por ali. O doador pode indicar para qual cidade quer que seja encaminhado, enfim, se quiser mandar para sua própria cidade.
e também a região que quer fazer a doação. Então, a campanha muito bacana, a gente quer divulgar aqui, dar o apoio, tem o QR Code aí para quem quiser escanear e já fazer a sua doação. Manda bala, Léo. Tirar do mute aqui. Bom, vamos começar então o assunto desse nosso painel aqui. Só contextualizando um pouquinho, né, para a gente começar nosso bate-papo. A gente tem vivido aí nas últimas décadas, a gente vem construindo uma economia muito globalizada, né, com cadeias de produção intimamente conectadas. E essa crise do coronavírus impactou de maneira geral praticamente todos os negócios no mundo inteiro, né? É um impacto que não é exclusivo da saúde, é um impacto que tem na economia também. E a gente vem com isso experimentando aí novas formas de consumo, né, novas formas de trabalho. E eu diria assim que em poucas semanas, provavelmente a gente acelerou uma curva de decisões e de experiências, né, que a gente esperava, na verdade, ter nos próximos 10, 15 anos, talvez. Tem governos aí tomando decisões em horas que provavelmente levariam anos para tomar. E eu acho que a gente está avançando muito nisso. E pelo que eu tenho escutado aí de especialistas mundo afora, é quase que um consenso já. O mundo não vai voltar a ser o que era antes. A gente não vai voltar para a mesma patamar de normalidade que a gente tinha antes. A gente vai, depois que essa crise passar, conviver com uma nova realidade, né? De fato, parte dessa realidade, a gente já vinha falando sobre ela mesmo muito antes da crise, né? Para quem tem acompanhado o tema de inovação, falar sobre mudanças exponenciais em curso era algo já comum, né? Mudanças essas que são provocadas aí por uma série de tecnologias convergentes, alterações socioeconômicas, a gente tem novas gerações, uma crescente preocupação com sustentabilidade, um foco cada vez maior das empresas com propósito. E a gente entende que inovação tem muito a ver com tudo isso. Tá? Muito a ver com tudo isso. Eu até me arriscaria a dizer que provavelmente a inovação deve ser um dos principais vetores que vai nos ajudar a prosperar daqui para frente, né? E é por isso, então, que a gente decidiu usar os nossos ativos aqui na Lab, né, o know-how em gestão de inovação, as conexões, a rede de conexões que a gente tem com o mercado, para promover discussões com gente que está na linha de frente, gente que está fazendo, né, que está fazendo as coisas acontecer no mercado, e promover essas discussões de forma que a gente possa compartilhar um pouco de insights, né, e do que vem sendo feito com o público em geral, em especial com os empresários e empreendedores, executivos que nos acompanham, para que eles também se preparem melhor para esse futuro que está vindo aí, né? Então, sendo assim, a gente da Lab apresenta hoje esse webinar, né, Hubs de Inovação, e eu passo então a palavra para o Bruno, que vai apresentar, aí o Bruno, meu sócio, vai apresentar os participantes aí, convidados da nossa noite de hoje. Legal, Léo, obrigado. Vou fazer uma coisa inédita aqui, que é apresentar o professor Aldir, sem ele estar presente, mas ele já se comunicou com a gente aqui, disse que tá entrando agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele para depois, porque vai dar tempo certinho de eu apresentar todo mundo, passo ele para o último e ele vai entrar. Então, eu vou apresentar primeiro o André Fukugauti, da Bayer. Ele é gerente de projetos da CIAT, do Centro de Especialização em Agricultura Tropical. A Bayer é uma empresa química e farmacêutica alemã, fundada em 1863 e conta com mais de 100 mil colaboradores ao redor do mundo. Junto conosco aqui também o Luiz Dearo, da Plug and Play. Ele é o Head da Operação Brasil da Plug and Play. A Plug and Play é a maior plataforma de inovação do mundo. O seu ecossistema envolve mais de 450 grandes empresas e mais de 24 mil startups. O portfólio e as empresas existentes incluem Google, Dropbox, PayPal, Rappi, entre outros. Chegou o Jorge, eu falei que ia dar certo. O professor Jorge Aldir atua como superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC-RS, 3 vezes eleito o melhor parque tecnológico do Brasil e também eleito como melhor incubadora de empresas do Brasil. Atualmente abriga mais de 170 organizações
dentre elas o Enlab. O Enlab é uma das 170, somando mais de 8 mil postos de trabalho no Tecnopuc. Para nos ajudar aqui na mediação, um grande amigo, Pedro Valério, atualmente ocupa o cargo de diretor executivo no Instituto Caldeira, um projeto que a gente tem muito apreço, e ele vai contar um pouco também sobre o Instituto. Bom, então, já começando, o Covid ele veio como um teste para todas as empresas em geral, assim como o Léo já trouxe, né? Ele causou um cenário de mudança muito rápido. Todas as empresas, empresários, empreendedores tiveram que se adaptar muito rápido a uma nova realidade num espaço de tempo muito curto. Como que vocês imaginam que os hubs de inovação eles podem contribuir para que essas empresas possam se reinventar de uma forma mais ágil para esses desafios que cada vez vão ser mais rápidos, né? Eu quero iniciar com o professor Jorge Aldi, que entrou agora. Dá o seu boa noite. Obrigado pela participação. Um abraço. Obrigado, Bruno. É uma satisfação estar aqui com vocês. Tive um probleminha, caiu a rede aqui na PUC. Eu estou aqui no Tecnopuc agora. E caiu a rede, eu vim aqui para um lugar que pegasse meu celular bem. Olha, o que eu vou te dizer? Eu acho que os problemas que a gente vive cada vez mais, e o Covid-19 é um belo de um exemplo, se nós caracterizarmos ele como um problema, eles estão se tornando não cada vez mais rápidos, eles estão se tornando cada vez mais complexos. Eles acompanham a complexidade crescente no mundo, né? E problemas complexos como esse que a gente vive requerem soluções complexas, soluções multidisciplinares. Soluções onde a ciência tem um papel muito importante, mas outras formas de conhecimento também têm um papel importante. Então, essa questão de envolver na resolução de um problema complexo como esse, realmente complexo, com uma dimensão humana, uma dimensão social, uma dimensão psicológica, uma dimensão econômica, uma dimensão sanitária de saúde pública, de vidas das pessoas e assim por diante, gera cada vez mais a necessidade de nós trabalharmos juntos, né? Nós temos que trabalhar cada vez mais juntos, em conjunto. Ora, o que é um ecossistema de inovação? Um ecossistema de inovação é um espaço, é um ambiente que propicia a convivência de pessoas, de empresas, de centros de pesquisa, de ambientes de desenvolvimento em um espaço, em um ambiente que já houve uma época que era até físico. Hoje não é mais físico, é um conceito, é tipo o Vale do Silício. O Vale do Silício não é uma localidade, o Vale do Silício é um mindset, é um jeito de se posicionar no século XXI no mundo dos negócios. Então, o que nós temos são problemas cada vez mais complexos, o Covid-19 é um exemplo perfeito disso, cada vez mais inesperados, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu li aquele livro da lógica do cisne negro, do Taleb, né? Meu Deus, isso é o próprio cisne negro, né? É o próprio cisne negro australiano, né? Todos os cisnes do mundo eram brancos, até que na Austrália apareceu um cisne negro. E deixaram de ser branco todos os cisnes negros do mundo. Essa lógica do inesperado, do incerto, da transformação, da disrupção, nos afeta a todos hoje, a sociedade como um todo, demonstra a ausência de fronteiras, demonstra a ausência de questões físicas. Então, Bruno, a sensação que eu tenho é que essa complexidade crescente vai exigir de nós cada vez mais soluções também mais complexas e principalmente multidisciplinares. E aí os ecossistemas de inovação, eles têm uma oportunidade de renovação, de atuação muito forte. Como tu bem sabes, aqui no Tecnopuc, por exemplo, mas valeria a mesma coisa para o Tecnocinos, para o Tecnoux, para o parque lá da FURG, o Oceantec, e assim por diante, só para pegar o nosso estado, para não ir para o Brasil, são espaços multidisciplinares. Tu tem gente de todo tipo, tu tem gurizada que está começando, tu tem grandes pesquisadores, tu tem empresas multinacionais, empresas médias, startups, tu tem muita gente trabalhando junto. A esperança que eu tenho é isso, é que nesse novo normal, seja ele qual for, que vai ser construído, haja sim um espaço para esses ecossistemas cuja marca principal e cada vez mais vai ser a diversidade. A possibilidade de ter no mesmo ambiente gente com estilos diferentes, gêneros diferentes, origens diferentes, pensamentos diferentes, todos trabalhando junto
em torno da resolução de problemas que o mundo apresenta, cada vez mais complexos. Mais rápidos também, mas mais complexos. Muito bom. Te devolvo aí, Bruno. Pedrão, manda bala. Bom, então, primeiro eu queria agradecer profundamente o convite, né? Acho que essa série que a Unlab está promovendo, eu tenho acompanhado quase todos, né, nesse universo de lives e webinars que estão rolando. A gente tem que priorizar o nosso tempo em frente à telinha, né? Mas, de fato, eu acho que está trazendo uma contribuição muito expressiva assim, para a discussão e reflexões sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu queria, então, puxar e talvez já provocar aí o André, tá? Falando especificamente sobre os hubs, né? A Bayer, ela é uma empresa centenária com larga tradição em investimento em P&D, né? Com uma lógica muito profunda de trabalhar inovação dentro da corporação. E a gente viu, de um ano para cá, um movimento de conexão com a Agitec em Piracicaba e um movimento dessa busca por Open Innovation, né? E uma conexão com um hub super interessante que a gente acompanha de lá. A minha pergunta é, o que motivou esse movimento e de que maneira que isso vem contribuindo, ou, enfim, quais são as grandes dores que vocês têm enfrentado também dentro deste movimento? Ótimo. Pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui junto com renomados representantes aqui do ecossistema, Luiz, professor Jorge, demais colegas. Eu diria que, como você comentou, né, uma empresa de 150 anos, né, fazendo muito bem aquilo que ela já fazia do core business, com inovações e com novos ativos, enfim, com toda aquela pesquisa, né, que internamente a gente tem uma massa crítica muito importante, que isso vai continuar sendo importante daqui para frente. Nós vimos que isso não vai ser suficiente para sustentar nosso negócio, né, se a gente pensar de uma forma única, unilateral de desenvolvimento de novas soluções. Então, um ponto importante que levou com que a gente fosse para o mercado, nesse sentido de voltar para o ecossistema de inovação aberta, com relação à maturidade da cadeia como um todo do agro, né? A gente está passando por um momento de, primeiro, transição das gerações dos agricultores que eram de uma outra geração, né, que realmente prezava pela solução técnica, migrando para outros agentes, agora entrando no mercado também, com uma visão diferente, né, de conectividade e de otimização de processos, enfim, com uma demanda bem diferente do que era no passado. Tá? Então, a solução integrada que nós comentamos é o seguinte, né? A gente tem um nosso core business que continua sendo importante, né? Que vai fazer com que nós mantenhamos nosso negócio, mas que nosso modelo de negócio daqui a 10 anos vai ter que ser totalmente diferente, considerando esse novo ecossistema que está se formando no agro, né? E aliado a isso, a gente está no ambiente tropical. O ambiente tropical, ela tem várias outras complexidades comparado ao ambiente temperado, né, como a dinâmica de doenças e pragas. Temos migração de safras, né, e que não acontece no ambiente temperado, por exemplo, né, a gente tem 2 a 3 safras por ano aqui no Brasil. E isso faz com que a gente tenha maior preocupação também com relação à sustentabilidade do nosso core business, né? Então, eu diria que foi uma demanda, primeiro, do mercado, mas que no aspecto comportamental também da companhia, há muito o que fazer nesse sentido, né? Então, a gente viu assim, primeiro que dentro de casa a gente não teria um milagre de ter um movimento como esse, né? A gente teria que primeiro estar dentro de um ecossistema que realmente a gente pudesse alcançar esse objetivo, né? E através do Agtech Garage nós vimos esse horizonte, né? Uma entidade neutra que pudesse conectarmos nós como startups, não só com elas, mas também com o meio científico e também com todo o ecossistema que nós não temos conhecimento da companhia. Então, vimos aqui uma oportunidade de pensar além do nosso core business, mas também para sustentar a nossa estratégia no futuro, que minimamente 30% dos recursos daqui a 10 anos elas vão ser reduzidas no campo, né? Ou seja, o produtor vai usar menos insumos, né? Então, com isso, existe também um modelo de negócio diferente para sustentar tanto o negócio e também para
que nós tenhamos uma produção mais sustentável com menos uso de produtos que muitas vezes não é tão bem visto como perante a sociedade e que a gente consiga ter uma eficiência maior de cultivo. Tá? Então, a gente viu essa possibilidade e é uma vontade latente também das áreas internas de ter uma conexão maior com esse ecossistema. Legal, legal. Eu queria até provocar, e aí fazendo um gancho aqui com o Aldir e com o Luiz. Quando estourou essa maluquice do Covid, eu também fui atrás ali do meu livro do Nassim Taleb, porque ele recentemente ele citou numa entrevista, num evento da Bloomberg, ele comentou que, na verdade, o Covid era um evento previsível. Ele chamou de White Swan, né? E isso me pegou absolutamente... Isso, para mim, foi imprevisível, né? Porque eu tinha certeza que isso era um cisne negro e que eu estava vivenciando pela primeira vez um cisne negro. Mas ele disse que não, que isso era previsível. E depois veio até algumas... surgiram o conteúdo do TED lá, do Bill Gates, trazendo que a próxima grande crise seria uma pandemia global, enfim. O que eu queria colocar, né? A Plug and Play, com toda a experiência, com toda a articulação que ela tem, ela trabalha muito forte alguns programas corporativos, né? Lançamentos de desafios e atrações. Um dos grandes dramas que eu imagino que as grandes empresas estão vivendo é como formular estes problemas, né? Porque num ambiente de extrema complexidade, onde a gente entende que é de uma extrema imprevisibilidade, né? Como que a Plug and Play, de certa maneira, tem funcionado na formulação desses desafios, né? Como é que vocês, de alguma maneira, auxiliam dentro desse processo? E aí, aproveitando o gancho para o Aldir, eu acho que dos hubs, eu sou um fã incondicional do Tecnopuc, por N características que eles comportam, mas a lógica de estar com a universidade, ser academia, né? Isso traz um valor competitivo muito grande, né? Porque a gente sabe que o conhecimento tá no DNA da academia, né? Então eu queria entender, assim, de um lado a Plug and Play, como que tem sido esse trabalho de auxílio na formulação de problemas complexos, e do lado do Aldir, como que o ecossistema dentro da academia pode, de alguma maneira, antecipar movimentos e antever situações dessas naturezas complexas, né? Olha, excelente pergunta aí, Pedro. Obrigado. Bom, obrigado primeiramente pela oportunidade de estar aqui. Acho que esse painel está sendo excelente, temas ótimos que eu, pelo menos, gosto muito de falar e, mais do que isso, gosto muito de aprender. Acho que isso são oportunidades para a gente ouvir pontos de vistas, muitas vezes semelhantes, algumas vezes divergentes, e nos provocar. E essa é a questão da inovação, né? O professor Jorge falou muito bem, é uma questão de mindset. Inovação não pode, ou hoje em dia, não é mais uma questão só de um grupo específico de pessoas dentro de uma empresa, normalmente engenheiros que fazem um trabalho excelente. Isso tem que fazer parte de todo o mindset da empresa. Então, esse é o primeiro passo, respondendo a sua pergunta, Pedro. O mindset, como o professor falou. Se a gente não mudar o mindset, não adianta nada. O André tem e trabalha numa empresa, a Baia, 150 anos de história, grande transformadora e global ao longo de uma centena de anos, super inovadora, e ainda assim tem que passar por uma mudança de mindset constante, permanente, se adaptando aos tempos. Como o próprio professor falou, a gente está numa situação muito específica que acelerou. Ainda bem que a gente tinha estrutura, né? Estrutura física de internet, de aplicativos e de entregas e supply chain e muitas outras coisas que nos permitiram fazer um tombamento para uma realidade virtual em muitas situações, que se a gente for pensar nisso há 10 anos atrás, ia ser incabível. A gente estaria numa situação de catástrofe total. Claro que a situação agora não é agradável e está todo mundo esperando que ela passe o quanto antes para a gente voltar, inclusive poder rever familiares e amigos e consequentemente voltar a trabalhar numa situação um pouco mais normalizada. Não acho que as coisas vão se normalizar como estavam antes, ou voltar ao que estavam antes, mas ainda assim a gente conseguiu fazer esse tombamento, essa adaptação. A própria Plug and Play foi um bom exemplo disso, né? Nós éramos grandes defensores de que
ambientes de inovação, o relacionamento ao vivo deveria ser a prioridade. Então, todos os nossos grandes eventos sempre eram feitos de maneira viva. A gente até tinha links fazendo live e agora a gente está fazendo tudo virtualmente, com milhares de pessoas se conectando em cada evento desse. Então, é uma questão primeiro de mindset. Acho que o segundo ponto é questão de metodologia. A gente fala com muitos parceiros nossos, eles falam, putz, a gente quer trabalhar com Open Innovation, queremos trabalhar com startup e queremos fazer 10 pilotos nos próximos 6 meses, porque a gente fez um estudo e nós temos 140 desafios para resolver. Aí a minha resposta para o parceiro é: quantos bilhões de dólares você tem para gastar com inovação aberta agora? Quanto tempo você tem? Você tem uns 5 anos para resolver tudo isso? E você tem mais umas 5.000 pessoas para ajudar? Não tem como, os recursos são limitados. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, priorizar. Né? Priorizar quais vão ser os desafios a serem trabalhados e implementar metodologias para acompanhar a evolução. Né? Primeiro de tudo, a fase de aplicação, depois a evolução, testar. Acho que é a grande possibilidade que nós temos hoje com as startups é fazer testes, fazer as POCs, as POCs, e posteriormente você fazer o rollout para a escala de uma empresa do tamanho da Bayer, que está... Quantos países vocês estão, André? Dezenas de países, né? Imagina fazer um rollout para uma empresa desse tamanho. Então, acho que esses são os 2 fatores principais que a Plug and Play auxilia bastante. E daí tem que entender se o parceiro quer um programa de aceleração, se ele quer fazer treinamentos. Tudo vai depender. O importante é tentar tirar o ruído, tirar um pouco da fumaça, e um passo cada vez. Cada parceiro é um parceiro, cada corporação é uma corporação, cada setor, negócio, objetivo é diferente. E uma coisa que os parceiros têm que entender também: uma startup não é uma corporação que atua em 100 países, que tem 10 bilhões de dólares de receita. Uma startup, ela resolve um problema muito específico, determinado, e ela também tem um runway de cash aí, né, uma quantidade de recursos em caixa limitada. Então, ela precisa ter um suporte da própria corporação nesse seu desenvolvimento. Se essas 2 coisas se encaixarem, a corporação querendo se adaptar e abrindo as portas para trabalhar com startups que estão querendo fazer novas soluções, as coisas acabam caminhando de uma maneira natural e bem sadia. E a Plug and Play vem para auxiliar no processo, muitas vezes trabalhando com universidades. Né? Nos Estados Unidos nós trabalhamos com 50 universidades, Harvard, Stanford, MIT, entre outras, e aqui no Brasil a gente já tem conversado com muitas delas, inclusive com a PUC do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu a visita de vocês lá, quando eu estava lá no Vale há uns 6 meses atrás, o que foi excelente. Legal. Eu ia falar que se não tivessem conversado com a PUC, eu ia passar o contato de um amigo meu que está aí de Laranja, que eu acho que é um cara que pode ajudar. Aldir, como é que a academia, de alguma maneira, pode ser um ponto estratégico para as corporações que, de certa maneira, estão buscando essas soluções de Open Innovation e assim por diante? Pedro, o que eu vou te dizer? Eu estava ouvindo o Luiz falar, gostei muito da fala dele, estava me lembrando quando eu conhecia a Plug and Play há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, lá no Vale, e eu estava me lembrando aqui da PUC, aqui do Tecnopuc. E isso não é do Tecnopuc, isso eu tenho certeza, todo mundo está envolvido em ecossistemas de inovação que começaram lá no início desse século, 2000, 2001, Sapiens Park, Tecnocinos, Porto Digital, lá o Silvio, a turma toda que se envolveu há 20 anos atrás, parece que faz tanto tempo, mas faz tão pouco tempo. Esses ambientes, eles lidam com transformação, né? Pedro está nessa vibe agora, né? Tá liderando um movimento muito legal aqui, né? Importantíssimo para o nosso ecossistema, que é esse movimento que gera o Instituto Caldeira aqui, que a gente tem uma esperança de ser um divisor de águas no desenvolvimento dessa área no nosso estado, né, na nossa região, no nosso país. Mas esses ecossistemas, a gente trabalha em um estado constante de transformação. A flexibilidade e a resiliência são 2 aspectos absolutamente fundamentais para seguir vivo nesse processo ao longo dos anos, porque 20 anos é uma eternidade nesse segmento. E um pouquinho de equilíbrio emocional ajuda também, porque senão o cara enlouquece no meio do caminho, né?
Porque eu fico me lembrando, Pedro, ouvindo o Luiz falar, me lembrando da Plug and Play, que hoje está presente no mundo todo, está conversando com todo mundo, inclusive com a gente. E não somos nada, nós somos uma coisinha aqui no sul do Brasil, da América do Sul. Mas a gente já viveu um tempo, há 15 anos atrás, aqui na PUC, no Tecnopuc, em 2003, quando a gente começou. Você sabe como é que era o processo de recepção das empresas? E isso aí eu aprendi visitando Stanford, visitando MIT, assim por diante. A métrica para as empresas ocuparem os espaços aqui no parque há 15 anos atrás, hoje dá vontade de rir, era a quantidade de pessoas. Tudo era proporcional a lotes de pessoas. Né? Então, a cada 10 pessoas da Dell tinha tantas bolsas, pagava tanto, fazia tanta coisa. A cada tantas pessoas da HP pagava, que era o modelo que eles usavam lá também, 15 anos atrás. Hoje é uma piada, né? Hoje essas empresas todas têm mais gente, não estou falando do Covid, estou falando 2 meses atrás, tem mais gente trabalhando em casa do que fisicamente aqui. Muda tudo e muda muito, muito rápido, né? Então, essas características, lidar com a transformação, a mudança, a disrupção todos os dias é uma característica própria dos ecossistemas. Flexibilidade, resiliência e equilíbrio emocional são condições, atributos necessários para se seguir. Totalmente. E aí, Pedro, eu vou te responder a questão, o que pode diferenciar um ecossistema que está ligado a uma universidade? Eu sempre acreditei que nós iniciamos no Brasil esse movimento 50 anos depois dos Estados Unidos. Né? Stanford criou o primeiro parque tecnológico do mundo em 1951. Naquele momento fazia todo sentido. E durante a década de 50, 60, 70, todas as experiências de ecossistemas de inovação eram dentro de universidades no hemisfério norte. Porque ali estava a matéria-prima, vamos dizer assim, né? A matriz, a base mais importante para a inovação, que é gente qualificada, talentos, gente com uma formação diferenciada. Por isso que, e esse até hoje é o maior trunfo, mesmo em países como o Brasil, que começaram 50 anos depois, esse é o maior trunfo, é a gente conseguir conectar a educação, a formação de talentos e gerar esse fluxo contínuo de ciência, tecnologia e inovação. Por que no Brasil, só recentemente, a gente tem iniciativas realmente empresariais, onde a academia é um parceiro? Por exemplo, como a Plug and Play, 50 parcerias com universidades, como o Luiz colocou. Porque como nós iniciamos muito depois, as primeiras experiências aqui, desde o Porto Digital com a Federal de Pernambuco, o Sapiens em Santa Catarina, o Parque do Rio na Federal do Rio de Janeiro, nós aqui, a Unicinos com o Tecnocinos e assim por diante, essas coisas tinham que acontecer onde estavam os talentos, onde estavam as pessoas com capacidade de inovar, de gerar suas empresas, de fazer a diferença. Por que está mudando? Porque nós, nesses 20 anos, talvez tenhamos cumprido, nós demos uma acelerada num processo que em outros lugares do mundo levou 30, 40 anos, que é tu conseguir hoje criar ecossistemas tão robustos quanto esses, conectados aos talentos, às universidades, no mundo empresarial, através das conexões, das parcerias, como a Plug and Play, que talvez seja o exemplo mundial mais importante. Então a gente saiu daquele mundo aqui no Brasil mais rápido do que lá. Né? Nós começamos 50 anos depois, mas fizemos a curva em menos tempo. Essa é a minha visão, Pedro. Perfeito. O que eu queria até pegar o teu gancho e aproveitar, tem uma frase do Nadella, né, o Satya Nadella, que é o CEO global da Microsoft, que ele sugere que todas as empresas, num futuro próximo, serão empresas de tecnologia. Né? E hoje a gente vê talvez uma confusão que se eu tenho contato com startup, eu sou inovador. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, eu queria provocar aí o Luiz, para me corrigir, não basta isso, né? Eu queria perguntar especificamente para o André, né? Como é que é hoje, até numa lógica, e aproveitando uma pergunta que a Aurélia está fazendo, que eu acho que se conecta com isso, né? O estabelecimento de parceria com startups. A gente sabe que muitas vezes é um desafio das grandes empresas na relação com as startups, né? Como é que hoje tem funcionado essa interface e quais são os principais desafios que, por hora, vocês tenham que suprir e ultrapassar na grande corporação se relacionando com uma startup que ainda é muito pequena? Ótimo. Bom, eu queria trazer um pouco do contexto, né, que é nesse contexto de inovação, o Brasil hoje está em 66º, né, pensando assim no índice de inovação global como um todo, né? Por outro lado, a gente tem uma massa crítica muito importante a gente está em torno de 33º, se não me engano, nesse índice,
em criar novas ideias, enfim, com relação à criatividade, massa crítica científica, né? Então, só aí você já vê que tem um belo de um gap, né, que a gente pode preencher, né, através das empresas que realmente implementam as estratégias, né, através das indústrias, de levar a ciência para a inovação, né? Nesse conceito básico, eu diria que, independe se é uma startup, ou se é uma grande empresa, ou se é uma entidade científica, né, a solução, enfim, tem que ser solucionada pelo ecossistema, né? Então, é com essa perspectiva que nós trabalhamos a inovação, tá? Então, por isso que quando eu falo de conexão com o ecossistema, né, realmente, startups realmente faz parte do contexto, né, para justamente preencher um gap nós, como companhia, para ter mais agilidade, para trazer soluções para dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, também, a gente traz essa perspectiva de resolver aquela dor, ou do nosso cliente, ou uma demanda interna, né? Então, eu diria que, primeiro, essa relação com startups, né, muitas pessoas se confundem um pouco, né, de que a grande empresa só está interessada no equity ou na aquisição de uma nova startup. Isso definitivamente não é o principal propósito, né? Eu diria que o principal ponto é assim, eu acho que quando a gente começa a trabalhar essa questão de resolver uma dor interna ou de um cliente, a gente está pensando muito mais de que forma que a gente pode viabilizar essa conexão, considerando o nível de maturidade que a solução demanda, né? E qual o nível de interação que a gente precisa ter com o parceiro, né? Então, o que a gente tem feito ultimamente, né? Lógico que a Paia já teve grandes casos, né, de aquisição da Climate, por exemplo, no passado, né? Primeiro unicórnio do agro e tudo mais. Mas hoje eu diria que, eu posso falar que da companhia como um todo, a gente procura novos projetos, independente do contexto, né? Pode ser um grande projeto que resolva um grande problema, ou um pequeno projeto também para resolver uma demanda específica, tá? Então, então, a mensagem que eu deixo aqui é assim, eu acho que a grande empresa, ela tem essa capacidade de escala, né, que qualquer entidade, que seja científica ou de uma startup, ela demanda essa transferência de tecnologia para aplicação, né? E nesse ponto é onde nós podemos realmente contribuir. Então, a empresa se apropria disso, né, tanto para escalar isso para o mercado, quanto para trazer para uma demanda interna. E, de uma certa forma, a gente cria novos projetos e para isso também a gente cria uma governança muito robusta, né? Perfeito, perfeito. Porque... Deixa eu pegar um ganchinho, André, para plugar com o Luiz da Plug and Play, entendendo assim sobre a ótica da startup, que é um ambiente que vocês também interagem com um grande trânsito aí. Qual que é a perspectiva em termos de desafio na hora da startup olhando para a corporação, nesse momento de conexão, assim? O que tu percebe dentro da tua experiência? Olha, eu vejo o seguinte, né? Primeiro ponto, eu vou começar por onde a própria empresa, né, e outras grandes acabam errando muito nessa relação, ter essa supremacia de ser uma grande empresa, né? Primeiro ponto, quando você entra no ecossistema, eu acho que tem que ter esse nivelamento de que todos fazem parte e todos têm que contribuir e todos têm que capturar valor baseado nessa relação com o ecossistema, né? Então, nesse sentido, eu vejo assim, nós mesmo, né, tivemos muitos momentos em que, vamos procurar nesse ambiente de inovação que a startup ela vai ser atraída pela empresa, porque a gente que está demandando, a gente que tem a possibilidade de escala para ela, né? Uhum. E a gente sabe muito bem que no ecossistema de inovação não é assim que funciona, né? Então, tendo essa troca, né, muito bem alinhada a expectativa de cada parte, né? Eu acho que seria o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é entender também que para a startup, ela tem aquele momento, né, que ela está passando, de repente, uma maturidade de uma ideia, que muitas vezes ela quer avançar já para uma escala, por exemplo, mas na fase que ela está, ainda o nível de maturidade não chegou, talvez uma mentoria tenha muito mais valor do que o próprio investimento em si, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que eu voltaria para essa questão. A alinhamento de expectativa é fundamental nesse início. Sim. Deixa eu puxar para o Luiz. Hein, Luiz? O que é da tua ótica aí, olhando um pouco da experiência através dos programas corporativos, como é que é a interface da startup olhando para a grande companhia? Certo. A maior parte das startups que nós temos no nosso ecossistema são
de soluções B2B, né? Ou são soluções para corporações. Algumas delas também B2B2C, né? Corporações e depois o cliente final, mas a grande maioria é B2B. E, como o André muito bem falou, o alinhamento de expectativas é essencial. Se você está falando de uma corporação multinacional que tem bilhões de receita, você fazer um projeto em uma semana, em 6 meses ou em um ano, provavelmente vai fazer pouca diferença no seu top line, né, na sua receita ou no seu lucro, porque você já tem uma robustez tão grande que projetos podem andar em velocidades diferentes. No caso da startup, não é assim que funciona. A startup muitas vezes é um time de 5 pessoas que tem recursos para sobreviver pelos próximos 6 meses e quando eles se apresentam para uma grande corporação, a expectativa deles é poder pelo menos testar a solução dentro dos próximos 2, 3, 4 meses e receber por isso. Né? Não é fazer isso de graça. Receber, o que às vezes parece muito, poxa, 30, 50, às vezes 100 mil reais, dependendo do tipo da solução, na verdade, para a startup é uma questão de sobrevivência por mais alguns meses. Então, isso é muito importante. As grandes corporações precisam entender. A startup tem restrições sérias de capital, quando a gente está falando de uma startup menor. A Plug and Play atua com startups desde 5 funcionários até centenas de funcionários que já atuam em muitos países, mas a grande maioria, ficando ali no meio do caminho, ainda assim precisam desse suporte financeiro e, obviamente, reconhecer o trabalho delas. Estão fazendo efetuando o trabalho, reconhecer esse trabalho. Mas tem outro ponto importante, que é a questão de outros ajustes internos da corporação, a parte do jurídico, do RH, alocação de recursos, não só financeiros, mas humanos. Um MD de 40 páginas não funciona para uma startup. Precisa reduzir isso. O processo de compras, demorar semanas, não funciona. Precisa ser em dias. Alguns ajustes internos básicos para daí se lidar com a startup. Sim. A corporação ela tem que fazer um exercício interno para poder, de fato, dialogar a mesma linha, né? Para não virar um lance Davi Golias, né? Eu queria fazer uma ponte com o Aldi, e eu acho que tem uma pergunta muito pertinente do nosso amigo aqui, o Paulo Rizardi, que basicamente é o seguinte: a gente vê uma corrida em busca de startups, né? Mas na prática a corrida é para a solução de problemas. Efetivamente essa solução ela reside dentro das startups, né? Como bons laboratórios, mas a gente percebe que às vezes a solução pode estar com matemáticos, pesquisadores, cientistas de uma maneira geral, né? Como é que a gente poderia fomentar ou como que o ecossistema, de alguma maneira, pode contribuir a aproximar esse universo não corporativo, né, para ajudar nesse processo de transformação digital das companhias? Pedro, primeiro com relação à questão das startups. Eu me lembro que 15 anos atrás, a gente não usava esse termo, eu não me lembro de falar de startup aqui, não tinha startup, eu viajava pelo mundo inteiro e não via startup em lugar nenhum. Eu desconfio que daqui a 15 anos também não vai se falar, né? Porque isso é uma palavrinha legal, que significa alguma coisa legal, né? Empresas. O que era a Microsoft há 30, 40 anos atrás, quando surgiu lá em Albuquerque, ali no Parque Tecnológico da Universidade do Novo México, que foi onde o Bill Gates montou o primeiro escritório da Microsoft? O que ela era? Acho que ela era uma startup. Pelos termos de hoje, ela era uma startup. Quando o Zuckerberg montou lá, desenvolveu a aplicação dele lá em Boston, em Harvard, e depois desceu para o Vale para montar a empresa Facebook, já estava montada lá em Boston, o que era aquilo ali? Era uma startup, não era? Hoje é uma das maiores empresas do mundo, em menos de 10 anos, 15 anos, ou algo assim. Então, quando a gente está falando de startup, na realidade a gente está falando de uma empresa de base tecnológica, nessa linha que tu colocasse, no futuro todo mundo vai ser plataforma, né? Todo mundo vai ser empresa de tecnologia, os bancos, as companhias aéreas, tudo. Então, startup em si é um tipo de organização, é um tipo de empresa com características próprias que hoje estão definidas de alguma forma, mas tem empresas que eram startup há meia dúzia de anos atrás, que hoje são as 5 maiores empresas do mundo, foram startups há 10, 15, 20 ou 30 anos no máximo atrás. Então, acho que a gente tem que relativizar um pouco isso. Assim, startup não é um bicho separado, ela é um estágio de um processo, de um contínuo de crescimento de uma empresa, desde que ela nasce. Famoso empreendedor, né? Até que ela se desenvolve. Então, essa é a minha primeira percepção com relação à questão das startups. Eu me recordo, vocês lembram quando a HP fez aquele split e gerou a HP Inc., HP Inc. e
e a outra HP. Eu me recordo HP Enterprise. A Enterprise, exatamente. Eu me lembro da HP Enterprise, da conversa com o gestor aqui, que era o Saraiva, e ele me dizia assim, o mote nosso agora é que agora foi criada a maior startup do mundo, porque a HP Enterprise tinha 50 mil funcionários, e o posicionamento de mercado é somos a maior startup do mundo, com 50 mil funcionários. Então, na realidade, de novo, o que é a riqueza de um ecossistema de inovação? É ter de tudo, é ter todos os tipos de bicho, de todos os tamanhos, capacidades, áreas, tudo junto, né? Então, é um contínuo, né? Me define hoje o que é a ForAll. É uma startup? A GetNet, quando o Zé Renato e o Christian começaram, era uma startup. Eram os dois, ideias na cabeça. Ficaria ruim para muitas startups, né? O critério de classificação ia ser prejudicado, né? Então, na realidade, eu acho que é muito legal, eu acho que a questão das startups tem um papel extremamente importante. Eu, às vezes, digo aqui pro pessoal, quando a gente está conversando com gurizada, né, que está bolando coisas aqui na PUC, no Parque Tecnológico, não, porque eu falei com o fulano de tal, de uma empresa grande, eu acho que, vocês lembram quando o Harari disse naquele livro dele que, para as crianças, né, para os jovens, não confiem muito nos adultos, porque eles simplesmente não sabem o que está acontecendo? Eu acho que a gente vive hoje no mundo empresarial. Não pergunta muito para as grandes empresas do passado, de petróleo, de construção civil, de não sei o que mais, o que está acontecendo, porque provavelmente eles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Quanto menos ajudar a crescer. É um mundo todo novo, é uma característica toda nova. E essas empresas de base tecnológica nascentes têm um papel fundamental, porque, por uma razão muito simples, as 5 maiores empresas do mundo hoje, há 15, 20, 30 anos atrás, eram startups. Uhum. Ah, perfeito, perfeito. Fred, tem perguntas aí? Não, tem bastante interações aqui pelo Facebook, o pessoal até elogiando aqui o livro que o Aldir mencionou no início, o Carlos Klein aqui, que time de painelistas, parabéns, bem legal ver a galera toda participando, mas eu queria quebrar um pouco o protocolo aqui e aproveitar aí, Pedro, que também a gente, o Aldir mencionou na conversa o Instituto Caldeira, tá? Queria te dar um espaço agora para tu pudesse mostrar para as pessoas, explicar um pouco o que é o Instituto Caldeira, resumidamente, né? É uma ação que a gente se envolveu bastante aí pela Noeb também e realmente pode mudar aqui a visão do estado do Rio Grande do Sul, né, em relação ao empreendedorismo, inovação e tudo mais. É uma ação que a PUC e o Tecnopuc, o Aldir também participaram e participam muito. Então, se tu pudesse falar um pouquinho, tá? E dizer um pouco da tua visão de como é que ele pode ajudar também as empresas que são as participantes, as fundadoras, né, principalmente nessa fase pós-crise, né? E aí a gente já botou no ar aqui agora, fazendo um gancho, o Luiz, que é de uma das empresas participantes do Caldeira, né? Ele também tem uma contribuição, vai participar aqui um pouquinho conosco também. Então, primeiro eu vou abrir o Luiz da SafeWeb, uma das empresas doadoras aí do Instituto, fundadoras. Mas primeiro queria que tu falasse um pouquinho do Caldeira e como é que tu enxerga assim, essa ajuda nesse período pós-crise para as empresas. Cara, isso aqui não estava previsto, hein? Esse espaço justo, nobre aqui, quase que no horário do Jornal Nacional. Já faz teu jabá aí. Estou surfando uma onda positiva, né? Jogo rápido, então, eu acho que, primeiro, eu assim, sou um entusiasta desses movimentos, eu acho que o Luiz, assim, Plug and Play, né, são alguns nomes que viraram grifes de hubs, né? O Tecnopuc, a gente brinca, né? Uma cidade no meio da cidade de Porto Alegre. Então, acho que fazer parte desse conjunto e dessa orquestra nada mais é do que mais um agente querendo, de alguma maneira, fomentar esse mindset, esse espírito de inovação no estado do Rio Grande do Sul, né? O Instituto, para quem não acompanhou e não sabe, ele é um movimento da sociedade civil, né? A gente, de fato, organizou, são 40 grandes empresas que de forma conjunta, ou seja, trabalhando em rede, se associaram para justamente fomentar não só uma transformação digital e uma aproximação para a nova economia do estado do Rio Grande do Sul, mas também, naturalmente, aproximar as grandes empresas, né, do estado nesse movimento de se tornarem empresas de tecnologia, digital first, né, com trabalhos de cocriação e assim por diante. E eu acho que dentro de um estado que por muitos e muitos anos exerceu um papel protagonista na questão do capital humano,
a gente percebe naturalmente que um dos grandes objetivos do Instituto é reter talentos no estado, é atrair talentos para o Rio Grande do Sul, né? E a gente, de certa maneira, atuando em duas grandes frentes, né? Eu acho que tem um olhar do software, né? Onde o Instituto é um catalisador, um orquestrador que entra dentro desse ecossistema de inovação. A gente brinca, né, muito, eu e o Aldir, que o Vale do Silício, ninguém chega lá e pergunta onde é que é o hub, né? O Vale do Silício é um grande hub de inovação. E quando a gente fala de Rio Grande do Sul, a ideia do Instituto é, sim, trabalhar como um orquestrador também, incentivando iniciativas que são bem-sucedidas aqui no estado, né? Do outro lado, a gente tem o hardware, né, que é o espaço físico, uma área no 4º distrito, em frente ao Shopping DC Navegantes, que vai consolidar e materializar um movimento de inovação. A gente brinca, né, entre alguns fóruns mais íntimos, não assim numa live, mas a gente vai poder dizer aqui, porque é entre amigos, que o empresário gaúcho ele adora inovação, mas ele ama tijolo, né? Então, a gente poder ter de fato um prédio, um espaço que reúne essas pessoas e que eu acho que tangibiliza essas iniciativas de inovação é algo muito profícuo, né? A gente sabe disso porque ao ir a um plug and play, né, visitando o Tecnopuc, é só entrar dentro daquele espaço e sentir que há uma energia diferente, né? Uma energia propositiva, uma energia que tem flexibilidade para diálogo, né? Espaço para conexões, e é um pouco disso que o Instituto nasce com o seu objetivo. Então, espero não ter sido tão jabá, mas é que eu vou me apaixonando pelo assunto, e eu acho que é importante destacar assim, o papel da Anlab, muito mais do que um parceiro, é um pai também da história, né? O Frederico, especificamente, que acompanhou, idealizou todo o movimento. Então, acho que essas iniciativas que a gente começa a ver pipocando no estado e na cidade, eu acho que trazem uma energia de consolidação de um ambiente de inovação, que é isso que eu acho que a gente, de fato, precisa. Parar de imaginar que a inovação só acontece em Israel, Vale do Silício e China, e começar a entender que isso está hoje capilarizado, né? A tecnologia, de verdade, a gente está em casa, né, fazendo aqui um trabalho de disseminação de conhecimento, de conexões, então acho que isso é super relevante, né? Excelente. Luiz, antes de tu entrar com a tua pergunta, o Júnior, né, não é o Luiz da Plug and Play, como é que tu me diz o que atraiu vocês num projeto como o Instituto Caldeira, né, antes de começar com a tua pergunta? Bom, primeiro, boa noite a todos aí. Bruno, Leonardo e Fred, que eu tenho mais contato, e todos os outros aí. Jorge Aldi ali foi meu professor. Mas a ideia... eu sou da SafeWeb, né? Para quem não me conhece, eu sou diretor de TI e vice-presidente da SafeWeb. Diretor de TI e produtos, senão eu vou tomar um xixi lá depois. Lá da SafeWeb, que é uma autoridade certificadora, uma empresa de segurança, né? É um negócio super regulamentado, um negócio muito... que eu preciso seguir muitas regras, né? E eu sempre senti muita vontade dentro desse mercado, que é um mercado muito regulamentado, de inovar. Eu queria fazer coisas novas que fugissem um pouquinho daquilo que a gente fazia lá na SafeWeb, que é uma coisa muito preto no branco, né? E aí eu fui para o Vale do Silício e lá eu vi muitas coisas, inclusive foi na Plug and Play ali, lá no Vale do Silício, um lugar incrível de conhecer. E quando eu voltei com aquela vontade de fazer isso por aqui. E aí só que eu não sabia como fazer, eu não sabia o que fazer, como fazer, onde fazer. E aí o Fred, aí eu conheci o Fred, né, por indicação lá do pessoal da Startse, eu conheci o Fred, e aí o Fred me apresentou o projeto Caldeira, eu disse, é ali que eu vou fazer a minha área de inovação da SafeWeb, vai ser no Caldeira, e aí nós entramos como fundadores aí nesse projeto, estamos aguardando ansiosos aí pelo início, vamos levar uma equipe inteira. Abração aí, Pedrão. Que agora com a Covid tudo está atrasando, né? Mas tudo bem. Vamos entrar então com uma equipe inteira de desenvolvimento lá, só focada em inovação, focada em novos produtos que possam trazer para a SafeWeb novos produtos que vão agregar no nosso core e também trazer produtos completamente diferentes, porque
eu eu diria o mais jovem na empresa lá, dentro da diretoria, eu tenho muito essa ânsia de inovar, né? E eu acho que o Caldeira vai nos ajudar muito nesse ponto aí. Excelente. Manda a tua pergunta aí, Júnior. Beleza. Bom, eu queria trazer a minha pergunta, na verdade, ela é sobre um viés um pouquinho diferente do que vocês estão falando. Vocês estão falando bastante de startups, de grandes empresas, né? A Safeweb está montando um hub, seu próprio hub de inovação chamado Revolution Hub, fica ali atrás da Unicinos, para quem já passou ali, né? Então, eu queria trazer um pouquinho uma pergunta, digamos, de hub de inovação para hub de inovação, né? Porque nós estamos nesse início, nós temos 6 startups incubadas lá dentro, e são startups que nós escolhemos mais no feeling, um pouco aquela coisa, gostei da ideia, vamos fazer, não vamos fazer. E tem startups de diversos níveis de maturidade. Tem desde de startups que são ideias, até startups que já têm uma ideia, ideias não, quero dizer, ideias que têm que ser desenvolvidas ainda, né? Ideias já validadas, e até startups já com faturamento, né? E aí, quando o Aldir falou ali antes da métrica que eles usavam há 15 anos atrás para escolher uma startup, me veio uma questão na cabeça. Tá, quais são as startups que hoje os hubs de inovação utilizam para receber uma startup lá dentro? Porque eu quero tentar pegar essas métricas para mim, para que eu possa escolher de modo mais assertivo as startups que eu vou ter lá dentro do meu hub de inovação também. Legal. Para quem tu quer direcionar essa pergunta? Tem o Luiz, tem o Aldir. Tem que direcionar. Cara, eu acho que faz bastante sentido ali o Luiz, o Aldir e o Pedro. E eu queria saber também do André, como uma empresa que recebe startups, né, dentro de uma grande empresa que recebe startups, quais são também as métricas que ele observa, né? Legal. Manda aí, Aldir. Bom, Júnior, o que eu vou te dizer? Eu vou te dar uma resposta. Eu gostaria de ter um colega meu aqui do lado para responder, o Pomper, que é o líder aqui da área de startup nossa aqui do Tecnopuc. Mas como o Pomper não está aqui e ele é o responsável por essa área, eu vou responder do meu jeito. Do meu ponto de vista, quando analisar um empreendimento, na realidade, do tipo startup, é analisar o empreendedor, né? É analisar a pessoa, é analisar a atitude, é analisar o perfil do empreendedor. Isso, para mim, é o mais importante. Se eu tivesse que definir só 2 critérios, seria o perfil do empreendedor e o propósito. Qual é o propósito dele? O que ele quer com esse negócio que ele está fazendo? Qual o negócio? Eu já acho que entra numa esfera técnica de análise de modelo de negócio, de ponto de retorno de investimento, de potencial de crescimento e assim por diante. Mas realmente, para mim, o ponto fundamental é o perfil do empreendedor. Tem gente que tu vê e tu te dá conta, esse cara, isso aqui não tem como não dar certo. Pode até não dar certo nesse negócio que ele está fazendo, mas esse cara não tem como não ter sucesso, porque está na natureza dele, está no jeito como ele se relaciona. Isso eu acho fundamental. E é muito interessante, porque se a gente olha, eu dei aquele exemplo de 15 anos atrás, onde as métricas eram físicas, né, quantidade de pessoas. Hoje, por exemplo, nós em muitos ambientes do mundo, muitos, inclusive a Plug and Play lá no Vale, e aqui, imagino também, o Luiz pode falar um pouco, na época a gente estava preocupado em remunerar serviço, nisso, naquele outro resultado futuro. Hoje a gente está negociando percentual, né, mútuos conversíveis, percentual do negócio, quando o negócio não existe ainda, quando é uma ideia ainda. Quando tu acredita na pessoa, no empreendedor, né, literalmente no empreendedor, no propósito que ele tem, e eu, em vez de cobrar meia dúzia de tostões para o cara ocupar um espaço e usar o ecossistema, eu estou muito mais preocupado hoje em converter 100% das startups que eu tenho aqui, 90 e poucas, em parcerias do tipo, eu tenho um share dessas empresas e crescer junto. Para mim, essa é a grande mudança em termos de parâmetro, como tu colocaste, Júnior, que a gente tem hoje em dia. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa só, a mais importante é o empreendedor, é o cara que está liderando essa startup que está começando, quando normalmente não são mais do que 1 ou 2. Vai, Pedrão. Bom, eu entendi que o Luiz quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta. Acho que seria legal o Luiz falar da visão da Plug and Play, né?
Acho que o André está aqui também, se ele puder falar por que ele escolhe as startups depois, acho que vai ser uma visão bacana do lado da corporação. Daqui do meu lado, acho que tem 2 pontos. Tem um outro TED Talk que é muito famoso, antigo, que é do Simon Sinek, que é o The Golden Circle. Cara, essa é uma mentalidade tão simples que é assim, o que, como e por quê. Todo mundo sempre fala o quê? Centro de inovação. Mas como que você vai fazer? É um programa de aceleração? Mas principalmente por quê? É super difícil chegar no porquê. Quando você entender o porquê de você estar fazendo um centro de inovação, fica mais fácil o processo de seleção das startups. É para investimento, é para solucionar alguma coisa interna da empresa, é para achar novas possibilidades de linhas de negócio. Tem que entender esse porquê e a partir daí você consegue selecionar melhor as startups. No caso da Plug and Play, o nosso modelo de seleção ele é um pouco mais facilitado, porque quem escolhe são os nossos parceiros, não somos nós. Nós vamos atrás, nós fazemos trabalho braçal de achar as startups. Mas, no fim, as startups elas têm que solucionar um problema real, que vem anteriormente a gente buscar startups. A gente estamos com os nossos parceiros, a gente discute os desafios a serem trabalhados e, a partir dali, a gente vai achar as startups e, através de listas e apresentações de startups, os próprios parceiros escolhem com quem trabalhar. Mas os critérios, no geral, vão bem em linha com o que o professor Aldi falou. O business plan é basicamente evento, principalmente quando você está numa startup muito inicial. Os números que estão sendo mostrados aqui, nesse business plan, normalmente não vão se realizar. Mas o mais importante do business plan é a maneira de pensar do empreendedor. Como ele analisou o mercado e o negócio dele. É isso que a gente vai olhar no business plan. Mas esse é o critério número 3. O número 2 é o time. Efetivamente, o time é muito importante, quase empatado com o número 1 no nosso caso, porque nós somos o Venture Capital, então o número 1 para nós é tração de mercado. É o cara conseguir se provar e as corporações aceitarem ele. Então, como o nosso objetivo final é fazer investimento, a atração de mercado vem como um critério final, mas quase empatado aí com o time. Eu diria até que empatado, porque não adianta nada você ter um time A com um negócio um time B com um negócio classe A. Você tem que ter um time A, ainda que o negócio seja classe B, ele vai ter melhores chances de dar certo. Então, o time realmente é essencial. Andrezão, quer complementar aí como que você seleciona? André, tá ouvindo? Opa, desculpa, tava no mudo aqui, desculpa. Bom, primeiro eu queria comentar que é muito conectado o que eu vou falar agora com o que o Luiz falou e com o que o professor Jorge também falou. Tá? Que eu acho que a questão, primeiro ponto, nós como uma companhia, primeiro ponto a gente vê a aderência à estratégia. Né? A solução em si, que ela está provendo, ela faz sentido para contribuir para alguma demanda que nós temos ou que vá realmente mudar, ter uma capacidade de realmente ser disruptivo no nosso negócio, né? Realmente isso tem uma relevância muito grande para nós. Né? Agora, o segundo ponto, a partir do momento que a gente começa a ter interação com essa startup, eu acho que tem a questão dos valores. Né? Igual o professor comentou, né? O empreendedor ele tem que ter uma relação de confiança, minimamente. Né? Acho que a confiança é uma palavra muito forte, eu acho que é muito importante nesse momento. Né? Acho que o terceiro ponto é essa questão também da viabilidade. Né? Como essa startup ela planeja também, como ela se estrutura para se preparar para um movimento maior. Né? E eu vou trazer um pouco do exemplo aqui, né, do próprio AgTech Garage, né, que nós temos um contato maior assim, em termos de AgTechs. Né? O propósito, como o Luiz comentou, é muito importante. Né? Eles têm o propósito de alimentar os empreendedores para alimentar o mundo. Né? Ou seja, eles não se limitam apenas, né, a fazer a conexão, no caso, ter um ambiente bonito para fazer a conexão. Não. Né? A densidade, o network formado nesse ecossistema, né, que é o principal, e eles têm esse viés aí de capacitação, né, dos diferentes perfis de empreendedores que tem no ecossistema. Né? Então, no fim, eu entendo que esse movimento ele é, sim, voltado para a solução tecnológica, mas, no fim, são pessoas lá na ponta. Né? Tanto é que eu trago aqui um pouco do compartilhamento que eu tive nessa experiência, quando a gente começou a trabalhar no Bolsa Aberta aqui na companhia, que nada mais
o ambiente criativo ela se forma através da diversidade de ideias, né? Então, quando a gente começa a conectar e trazer pessoas que têm valores em comum, né, e com um propósito muito claro de desenvolvimento de uma solução, é o que realmente a gente costuma ter mais sucesso, né? Então, pensando que as startups elas têm uma certa expectativa, né, de crescimento, a empresa ela vê por esse viés assim de como isso pode ser sustentável através dos valores da companhia, né? Como comentei, muito baseado na confiança e na capacidade de ter essa flexibilidade de ajustar uma solução, né? E eu diria que a maturidade da solução, isso vai depender muito do nosso objetivo como demanda em termos de preenchimento de um gap na companhia, né? Então, temos hoje a busca proativa e passiva, né? E quando essa startup ela consegue atender de uma certa forma esse gap, nós fazemos o possível para que essa relação seja mais igualitária possível, como comentei anteriormente, né? E eu diria que o ecossistema hoje formado, né? Eu diria que o agro é um ecossistema que está há mais ou menos 5 anos atrás, assim, de outros segmentos mais maduros, né? Como fintechs, por exemplo, e low-techs, muito por conta, né? Da distância mesmo, né? Da logística, mas também da barreira tecnológica no campo, né? De conectividade, né? E o que eu vejo que está movimentando... Deixa eu aproveitar e fazer só um gancho com relação a isso, porque era uma das perguntas que eu tinha, e eu endereçaria para Plug and Play, para ti e para o próprio Aldi, né? Dado a relevância do agro no PIB brasileiro, né? O nosso DNA, né? Aí, obviamente, falando de Rio Grande do Sul, nem se fala a relevância que a gente tem do agronegócio. Eu ia perguntar justamente o que falta para a gente ter mais unicórnios, deslanchar mais dentro do processo de startups vocacionadas para o agronegócio, né? O quanto que também o nosso produtor ele tem esse mindset orientado para isso. Aí eu queria até que eu sei que o tempo também está esgotando, mas assim, que tu pudesse comentar na visão da Bayer, e aí ouvir um pouco do Plug and Play, que a gente sempre escuta programas de desafios e tudo mais, e a gente sempre entende esse descompasso do setor do agro nessa questão de tecnologia, né? Perfeito. Então, essa barreira tecnológica, né, eu diria que a gente teve uma aceleração muito grande nos últimos 2 anos, né, muito por conta dessa necessidade, né, de reduzir, né, o uso de recursos no campo, né, ou seja, uma produção mais sustentável, e ao mesmo tempo a gente vê um ecossistema também que a própria sociedade, né, ela está se posicionando, né, de uma forma que nem sempre é muito benéfico para o setor, né? Mas isso muito por conta que no passado, né, acho que as próprias indústrias, né, eu coloco a Bayer nesse sentido também na mesma perspectiva, que a indústria realmente se comunicou de uma forma não muito assertiva com a sociedade, né? Então, eu diria que o pilar de sustentabilidade na companhia é muito importante para que a gente consiga realmente reverter uma situação como essa, de que o agro ela faz parte de um ecossistema ambiental também, né? Hoje o Brasil ela tem o menor uso de terra, né, comparado aos outros países mais desenvolvidos, né? Por quê? Porque o nosso produtor rural, o nosso ecossistema do agro, ela realmente tem uma produção mais sustentável, ela respeita muito Sim. bem a produção, e a gente consegue ter esse crescimento sustentável, né? Então, eu vejo que, nesse sentido, o agro ela tem uma velocidade maior agora de crescimento, por quê? A questão da conectividade é algo que está sendo resolvido através desse conjunto Sim. de ações junto no ecossistema que diferentes agentes, tanto de tecnologia quanto os agricultores, estão sendo preparados agora, né, para enfrentar essa situação de Deixa eu aproveitar e perguntar, hein, Luiz, como é que tu percebe o mercado corporativo de agro assim circulando dentro dos ecossistemas? Até não sei se tu tem esse dado, mas comparando a Plug and Play Brasil com Plug and Play US, né, Estados Unidos, qual que é de fato tu percebe uma evolução que a gente vem caminhando em passos largos ou ainda é muito tímido?
Acho que tem um ponto importante que o André falou aqui, é que a percepção é diferente da realidade. A realidade do agro no Brasil, ela é fantástica. Nós somos a referência tecnológica global no setor de agro. Aqui é o único país do mundo onde se faz 3 safras em um ano. Você vai para os Estados Unidos, eles fazem uma safra por causa de geada, de neve. Então, aqui vem as maiores e melhores máquinas. Nós temos produtores, cooperativas fantásticas. Eu já visitei cooperativas e produtores no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Tanto é que uma das verticais que nós estamos trabalhando aqui desde o início da Plug and Play é a vertical de agro. Então, nós somos, sim, referência. Claro que existem questões de comunicação e de ajustes que estão sendo trabalhadas no setor, por exemplo, a parte de sustentabilidade, que são muito importantes e tem que ser o grande foco daqui para frente. Mas é, sim, uma referência tecnológica global. Agora, a questão dos unicórnios, uma coisa que a gente tem que ter em mente, a grande maioria dos unicórnios são empresas B2C, que sim, lidam direto com o consumidor. E, no geral, o agro é um business muito B2B. Então, para você ter uma empresa que escale e se torne uma empresa, um valuation acima de $1 bilhão, de maneira muito ágil e 100% focada em tecnologias, acaba sendo um pouco mais lento. Mas eu tenho certeza que a gente vai ver isso em breve no Brasil. E o setor de agro é campeão. Já tive em grandes centros, Agrobit, Maringá, Cascavel, também, enfim, Caxias do Sul. Vários ambientes aí que são grandes referências com as feiras que existem aqui no Brasil. Que legal. Léo, tu tem uma pergunta para o Aldi, né? Eu tenho uma pergunta para vários. Antes disso, eu só queria reconhecer aqui a presença de alguns amigos aí no Facebook. Tá ali o Rafael Pri, a Aurélia, o Fábio Machado, o Paulo Renato Ardengue, o César, o Aranha, o Adalberto, a Gabriela, o Rafael Guerra, Carlos Klein, o Michael, o Timers, enfim, uma turma bacana aí que nos acompanha. Um abraço para todos. É o seguinte, a minha pergunta, e eu queria ouvir um pouquinho, talvez, de cada um de vocês, é o seguinte. A gente está falando de hubs de inovação aqui, né? E o Aldi, no início, colocou um ponto muito importante ali de multidisciplinariedade, né? de diversidade e tal. Então, assim, criar um hub de inovação, né? Quando a gente começa pensando assim no nascimento de um hub de inovação. É só pegar, botar um monte de gente junto, né? Bota as startups, bota as empresas e a universidade, o negócio, puf, dá certo. Ou qual é o fator de sucesso, né? O que é importante a gente fazer para um hub realmente ter sucesso e dar resultado? Começar pelo Aldi aqui. De novo, sempre eu que tenho que começar. Leonardo, tudo bem? Tudo, jóia. Olha, eu vou te responder assim. O que tem que fazer para dar certo? Um hub de inovação, dentro de um contexto como o nosso, por exemplo, ainda é, sim, uma coisa inovadora, ainda é uma coisa de transformação. E toda vez que eu penso em inovação e quando me pergunto quais são os fatores de sucesso principais, eu tenho sempre 3 em mente. Gente. Tu tem que ter gente. Tu tem que ter pessoas capacitadas. Pode ser uma, mas tu tem que ter gente. Tu tem que ter gente, tem que ter talento, tem que ter gente com capacidade. Tem que ter visão de futuro. E tem que ter liderança, porque uma coisa é gente capaz, competente, criativa. Outra coisa é liderança. É alguém que conduza a visão de futuro definida. Então, para mim, esses são 3 aspectos fundamentais. Gente, como primeiro aspecto, uma visão de futuro poderosa, minimamente compartilhada, e uma liderança que dê sustentação. Porque as fases iniciais da constituição de um ecossistema de inovação, ainda hoje, são muito complexas. Requer uma energia enorme das pessoas, e quando é uma instituição, uma universidade, por exemplo, daqueles que detêm o poder, vamos dizer assim, uma reitoria, e assim por diante, uma espécie de base de poder que segure esses momentos. Eu me lembro que aqui eu dizia sempre, né? Vai ser muito legal, vai melhorar, mas antes de melhorar vai piorar. Ou seja, tu tem aquelas depressões na largada, né? No processo inicial. Por isso a visão de futuro é tão importante.
aquela convicção de que tu está construindo algo diferente. Tu está construindo algo que vai mudar o mundo. Tu está construindo algo que vai mudar, mesmo que o teu mundo seja o teu bairro, a tua universidade, a tua empresa, a tua cidade, o teu estado. Mas essa visão de futuro poderosa, minimamente compartilhada, e uma liderança que conduza com firmeza e com base de poder esse processo, eu acho absolutamente fundamental. Por isso que eu falo muito daquelas 3 coisas, né? Nesse processo de transformação. A flexibilidade, tu tem que tratar tudo de uma forma muito flexível, não adianta criar regras e encaixar todo mundo no mesmo pacotinho que não vai funcionar. Tu tem que ter muita resiliência, porque tu vai ter 1000 motivos para desistir no meio do caminho e encontrar a desculpa que tu quiser. E tu tem que ter um mínimo de equilíbrio emocional para não enlouquecer no meio do caminho. Léo, vou aproveitar só para citar um livro aqui que eu acho que fica uma dica legal, de um autor chamado Brad Feld. O nome é Startup Community, e ele é um autor americano muito interessante, que ele criou o que ele chamou de The Boulder Thesis, né? A tese de Boulder, que foi uma cidade no Colorado, e ele fez um mapeamento em diferentes comunidades. E aí, basicamente, parafraseando aí o que o Aldi comentou, a tese dele está trabalhando em cima de 4 premissas, né? Que as lideranças precisam ter esse espírito empreendedor, que é um pouco do que o Aldi comentou. As lideranças envolvidas no projeto precisam ter uma visão de longo prazo, né? E tem um item que eu acho muito relevante que ele coloca, que é: as comunidades precisam ser inclusivas, né? Porque muitas vezes a gente esquece desse ponto, que a inovação ela não acontece somente no Instagram ou, né, no Facebook. A gente, de fato, tem que olhar para ter essa diversidade em termos de inclusão, né? E, por fim, o volume de atividades para gerar um engajamento. Na prática, ele comenta que essas comunidades startups são comunidades vibrantes, né? Precisa ter energia, precisa ter vida isso. Eu acho que isso que a gente vê muito em Tecnopuc, Plug and Play, e se tudo der certo aí no Caldeira, logo ali na frente. Muito bom, Luiz. Só para aproveitar um pouquinho a experiência global da Plug and Play aí, tu concorda, discorda, adiciona, retira, como é que tu faz aí? Concordo 100%. Liderança, eu tenho um grande prazer de trabalhar com o Said Hamid, que é o dono, o CEO da Play, que foi o cara que abraçou o Google lá atrás, quando era só o Larry Page, Sergey Brin. Então, você ter essa visão de longo prazo, como eles falaram, ter um propósito, por que você está fazendo esse hub de inovação? Isso é essencial. Mas complementando, né, porque isso foi basicamente o que eles falaram, acho que tem um ponto do mindset que é muito importante. Você vai estar envolvendo não só pessoas diferentes, mas companhias diferentes, propósitos diferentes. E companhias aqui em diferentes estágios, seja uma startup ou uma grande companhia. E, no geral, quando a gente está falando de negócio, as relações são muito de competição. Eventualmente, esses competidores fazem o que nós chamamos de joint ventures. Mas num hub de inovação, o mindset tem que ser totalmente inverso. Todo mundo tem que ser parceiro, que eventualmente compete. É uma diferença brutal, mas que traz um componente positivo na geração de conteúdo, de negócios completamente diferente. Você tem ali parceiros, nós temos na Plug and Play, Coca-Cola e Pepsi, no mesmo programa de aceleração. Aqui no Brasil, nós temos Klabin e Suzano, e eles estão trabalhando juntos, em projetos conjuntos. Então, essa mudança de mindset, em vez de sermos competidores que eventualmente trabalhamos em conjunto, somos parceiros que eventualmente somos competidores. Não, acho que essa mudança... No Caldeira tem 4 bancos, né, que estão dentro do Caldeira, por exemplo, né? Exatamente. Também, em tese. O mercado financeiro é um grande exemplo. Ofásio e a Gibank. Muito bom. Seguimos? Eu acho que agora já 8h20, já temos que caminhar para o final. Pedrão, tua última palavra aí, cara, já te agradecendo de antemão. Cara, queria agradecer profundamente uma aula aí, a oportunidade de mais uma vez ouvir o Aldi. Eu sempre brinco que além de muito conteúdo, é sempre muito prazeroso a formulação das ideias. É um professor, né, cara? O cara já sai na frente por natureza, né? Mas conhecer o Luiz, eu acho que a Plug and Play como uma referência, né, é
é o grande branding dos hubs de inovação global. E, naturalmente, ter a experiência da Bayer ali, eu acho que é fantástica, porque é uma empresa que já tem um DNA de inovação, né? Enfim, queria parabenizar a turma da Anlab, agradecer de novo a oportunidade e, enfim, vou avisar minha esposa que ela pode trazer o bebê lá do quarto, porque senão ele vai ficar gritando aqui com a gente. Muito legal, cara. Eu também queria já emendar aqui agradecendo ao Luiz, ao André e o Aldir, que realmente é inspirador a gente ouvir e conviver. Também queria agradecer aos nossos apoiadores, a CDL Porto Alegre, o Grupo Bandeirantes, o Pacto Alegre e o Instituto Caldeira. É muito legal falar sobre esse assunto, a gente poderia aqui, é o que a gente gosta, né? Então, infelizmente tem que encerrar. A gente espera ter contribuído de alguma maneira, hoje um pouco mais, não é naquele viés de Covid, enfim, mas é num viés mais positivo e que esses hubs possam vir a mudar as dinâmicas dos negócios ali na frente. Então, a gente espera ter contribuído em algo. A gravação desse webinar fica disponível no Facebook e também no canal do YouTube da Anlab. E era isso, pessoal. Muito obrigado, de coração. Boa noite a todos, fiquem saudáveis. Espero que isso passe rápido. Um abraço. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.